Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a você que está nos assistindo no YouTube ou no Instagram ou está escutando este podcast Papos da Quarentena. Nós estamos gravando aí com vários programas, com diversas pessoas, diversas vozes, entendendo um pouquinho a área de atuação de cada um, a história de cada um e também suas visões, reflexões, insights valiosos sobre esse momento que a gente está vivendo aí da quarentena e da pandemia. E hoje a minha entrevistada é especialíssima, uma amiga querida de longa data de corredores do YouPix, que é a Andressa. Andressa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço, um prazer estar aqui falando contigo. E vamos lá, né, falar sobre essa situação que está tão desafiadora, né, para todo mundo. Andressa, vou aproveitar, né? Nós estamos em estados diferentes. Queria saber um pouquinho como que está a situação aí, o que você tem visto nas ruas, na cidade, como que está esse momento que vocês estão vivendo por aí. Tá, eu tô em Porto Alegre, né? Então, para quem não sabe, eu até ia preparar um chimarrão aqui Olha para só. fazer, mas no fim acabei me passando. Tinha que ter feito para mostrar que sou gaúcha. Mas aqui tem, agora o pessoal tá afrouxando, assim, esse último domingo tava todo mundo na orla, tem a orla do Rio Guaíba aqui, que é um espaço de lazer, assim, super bonito, que a galera costuma ir nos domingos. Até então tava sem ninguém, domingo tava vazio, né? Não só domingo, como todos os outros dias. Mas nesse último final de semana o povo voltou a frequentar, assim, tava bem lotado. Deu uma certa preocupada, que o pessoal já não tá mais se preocupando tanto com o isolamento, né? Eu vi que aqui uma das últimas notícias é de que a curva em Porto Alegre ela tá já mais achatada, ela tá mais reta assim comparado com os outros estados. Isso acaba dando para o pessoal uma sensação de que aqui tá tudo bem, né? Tá meio controlado. E aí o pessoal volta a sair na rua e aí a gente volta a correr um perigo de essa curva voltar a aumentar, né? Sim. O Andressa, e aí você trabalha e faz um trabalho importantíssimo, aliás, é bom que se ressalte, com os creators, né, com os criadores de conteúdo da região, influenciadores, blogueiros, instagramers, youtubers. O que já é um desafio trabalhar fora do eixo Rio-São Paulo, né? Apesar de eu estar no estado de São Paulo, eu trabalho no interior, eu moro no interior, então eu pego um pouquinho desse drama. Mas para quem está fora desse eixo também é complicadíssimo. E eu queria saber assim, o que você tem tido de contato com essas pessoas, se eles estão conseguindo trabalhar, se a gente sabe que os investimentos em publicidade aí caíram bastante. Como que isso tem impactado nesse pessoal que você tem conversado aí com eles? Eu já vinha há algum tempo em cursos, e eu falo isso bastante porque eu faço isso aqui na minha agência, que é a diversificação de fontes de renda, né? Atuar em várias frentes, então não apostar, por exemplo, para os influenciadores, não apostar todas as fichas em public post, ter outros recursos. E nessa situação a gente vê que quem está se saindo melhor são aqueles que tinham já um infoproduto, sabe? Que já tinha uma renda assim de afiliados, que tinha, sabe, que tinha outras coisas, não só vivia de public post, mas tinha ou um e-book sendo vendido, enfim, desde podcast, algum curso online. Tem algumas pessoas que atuam em várias frentes e aí, nesse momento, perdeu public post, perdeu empresas patrocinando seu conteúdo em alguma plataforma, mas ganha de outro lado. Tem alguns influenciadores que dão consultoria online, né, dentro da área que eles atuam, então isso seguiu para alguns, mas de maneira geral, as marcas estão investindo menos. Antes, as que poderiam trabalhar com ações remuneradas estão trabalhando com ações de mídia espontânea. Eu estou passando com isso agora com alguns clientes que querem só enviar mimo, né? Não querem investir. Eles estão cientes que a entrega é diferente, né? Que eles não vão ter um retorno tão significativo, né? Mas eles preferem agora só fazer relacionamento
O que já é alguma coisa, assim, eu acho que poderia estar pior, poderia ter as marcas, inclusive, pararem de manter, né, esse relacionamento, de querer enviar alguma coisa para os influenciadores. Então, isso segue, mas trabalhos remunerados bem menos. E eu vejo que quem mais sofreu são esses influenciadores de segmentos como viagem, como esportes. Tem uma dupla aqui, influenciadores que eu conheço bem, que eles já tinham assim o calendário de eventos para o ano inteiro quase preenchido, porque eles transmitem ao vivo pelo YouTube os campeonatos de beisebol, de rugby, sabe? Eles fazem esses campeonatos amadores, times amadores. Então, é um dos poucos criadores de conteúdo, assim, que atua nessa área. E agora foi tudo cancelado. Então, eles estão tendo que se reinventar, estão fazendo entrevistas, né? Estão usando o YouTube para de outras formas, assim. E aí, acho que você tocou num ponto interessante, né? Porque é claro que tem casos e casos, né? Tem marcas que realmente estão com uma situação um pouco delicada, mas tem marcas que acabaram colocando um pé no freio para entender o cenário, essas coisas todas. Porém, a impressão que eu tenho é que nesse período de quarentena, os olhos nos influenciadores estão muito maiores, assim, porque pela falta de entretenimento, né? Então as pessoas acompanham mais o que os influenciadores estão fazendo. Tem tido possibilidade de acompanhar um pouco mais da rotina deles, da vida e da casa deles. E talvez algumas marcas aí estejam perdendo algumas oportunidades de ter a atenção voltada para eles nesse momento. Como que você sente isso? Eu concordo contigo que acho que eles estão numa fase muito boa, no momento que está todo mundo digital, né? Todo mundo. Acho que o consumo de mídia tradicional ele também tem aumentado, assim, porque o pessoal está buscando mais notícias. Mas o entretenimento ele está no digital, a informação está no digital, todo mundo está. A gente vê pela quantidade de lives que está surgindo. Então, por um lado, é um desafio também para os influenciadores, porque tá todo mundo vendo isso e fazendo lives e criando projetos. Então, tu tem que criar alguma coisa diferente, né, para realmente reter ali a tua audiência. Então, a concorrência aumentou um monte. Eu vejo muita gente reclamando, e eu sinto ali com os meus perfis que o engajamento diminuiu bastante, o número de seguidores diminuiu bastante. Acho que em função dessa concorrência grande, mas as marcas têm também uma boa oportunidade para investir, seja em ação não remunerada, ação remunerada, né? Seja só um relacionamento. Acho que agora é a hora. Os próprios influenciadores eles estão baixando, como todos os outros setores, estão baixando os seus valores. Então, aquelas marcas que não tinham muito para investir antes, talvez agora seja o momento, sabe, de renegociar, de falar com influenciadores para tentar alguma coisa num valor mais acessível, justamente para aparecer. Porque a marca que não aparece nesse momento também está fadada a desaparecer, né? Não ser lembrada mesmo. E acho que você tocou num ponto importante, né? Que é a marca tentar estar relevante no meio desse contexto, né? E fazer com que, porque a gente sabe que a crise vai passar, né? Que a hora que a crise passe, que essas marcas sejam lembradas. Eu queria voltar com você num ponto que me chamou a atenção, acho importante a gente falar, né? Você estava falando aí da importância do criador ter a diversificação de portfólio, né? Ter outros produtos. Acho uma coisa que a gente fala desde trocentos anos, né? Desde quando nem tinha o termo de marketing influencer, que é a questão do criador de conteúdo ele se profissionalizar, ele pensar no negócio de conteúdo dele como um negócio, né, como uma empresa. Acho que você também tem uma história muito disso, de ter criado sua agência baseado nessa demanda e nessa necessidade, né? Mas por que 2020 aí, pandemia, a gente ainda tem que ficar falando sobre isso, né? Sobre a importância de profissionalização. Onde você acha que está a dificuldade ou o desafio das pessoas de entenderem de uma vez isso e deixar esse segmento mais profissional? Tem várias coisas, assim. Ainda ontem eu dava uma entrevista e a gente falava na questão da responsabilidade, sabe, da ética, que muitos não têm e que faz parte dessa profissionalização. A gente vê muita gente ganhar visibilidade e eu passei isso algumas vezes, assim, com campanhas em que eu ia atrás de algum influenciador. Tu via, assim, ele tinha um potencial incrível, uma audiência enorme, um engajamento legal, tinha conteúdo,
Mas às vezes a pessoa não quer viver disso, ela quer fazer o que ela tá afim, ela quer falar, quer dar a opinião dela, e isso é uma coisa interessante, porque tem muita gente utilizando as mídias sociais, compartilhando conteúdo legal, relevante, tem lá a sua audiência, mas que o seu dinheiro vem de um outro negócio, né? Sei lá, é uma advogada que tem lá um Instagram de moda, né? E que tá ali simplesmente por hobby. E é muito difícil tu fazer a cabeça dessa pessoa, Uhum. né? Não, mas peraí, tu tem que ter responsabilidade com isso, isso e isso. Vamos assinar um contrato aqui. Vamos... Às vezes ela até prefere não fazer campanha nenhuma para poder postar o que ela quer, das marcas que ela tá comprando, ninguém tá pagando Uhum. nada para ela. Então, isso existe, sabe? Porque são redes sociais para qualquer um. Algumas pessoas vão querer ser remuneradas e realmente trabalhar a sério com isso. Mas muitas não tem como. E isso vai sempre existir, sabe? Não tem como a gente pegar aquela pessoa pelo braço e dizer: olha, tu tem que mudar. Ela acaba criando um meio de um veículo de comunicação dela, né? Uma mídia, que ela tem um poder enorme, mas, e a gente vê agora na política, né, fazendo um paralelo aí com pessoas que têm um poder absurdo e falam o que querem. Então, é bem complicado, assim, né, não é todo mundo que vê da mesma forma que a gente. E a profissionalização, ela tá dos dois lados. Então, Uhum. muitas vezes, o influenciador, ele exige muita coisa, mas por outro lado ele não está entregando também. E é aí que eu vejo assim que tem muita coisa. Eu tento ficar num meio termo, sabe? Porque eu não sou nenhuma defensora das marcas para dizer, né, que os influenciadores têm que mudar e que tá tudo errado. Eu acho que tem muita coisa errada assim, mas tem muita gente boa. Uhum. E eu também não quero ficar só como defensora de influenciador dizendo que as marcas estão fazendo tudo errado, porque eu tenho um negócio e eu entendo, eu converso com muitos desses empresários, grande parte tem um interesse grande assim em fazer as coisas certas, né, da maneira correta. Às vezes não tem dinheiro, às vezes não é o momento certo, ou às vezes escolher um influenciador ali errado, Uhum. mas são várias variáveis, né? Eu acho que essa coisa que você falou do momento é importante, né? A empresa e o influenciador terem essa maturidade para fazer isso. E agora também com esse surgimento da quarentena, a gente está tendo o surgimento de alguns fenômenos que eu queria a sua opinião. E um deles são as lives, que agora também não é novidade para a gente que trabalha com isso, né? Mas parece que agora pipocou com a quarentena. Mas também você já começa a ver a galera falando: ah, tá over. Vou usar um pleonasmo de propósito aqui, tá over demais. Já deu, já não aguento mais. Você entra no Instagram 18 horas, tem aquelas 15 bolinhas é, É. de live pipocando. O que você acha dessa estratégia aí? Você acha que é uma tendência que vai crescer, que talvez seja na hora de buscar outros formatos que as pessoas estão saturando? Como que você tem visto isso? Eu vejo até por experiência própria, assim, quando começou a quarentena e o pessoal começou a aparecer um pouco mais, a minha primeira ideia era fazer live. E aí, ali no Instagram do RS Bloggers. E aí eu comecei a ver um monte de live aparecendo e eu pensei, opa, não sei se eu quero começar a concorrer com todo mundo assim. E aí comecei a criar alguns vídeos para o IGTV, né? E aí o pessoal também assiste no momento que eles tiverem vontade, não é uma coisa que eu vou estar concorrendo com tantas outras lives. E o que eu achei muito interessante foi o retorno que eu comecei a ter, sabe? Realmente, é uma coisa que a gente fala e às vezes não faz. Eu sempre falei para quem eu dou consultoria, para os influenciadores, a gente fala em palestras e tal, para humanizar, para aparecer, para mostrar quem está por trás da marca. E, e eu nunca fiz isso da forma que eu gostaria, e agora eu estou conseguindo fazer um pouco mais. E eu já senti assim um retorno quase imediato, sabe? De gente que viu um vídeo, se interessou pelo assunto, não sabia que era isso que a gente fazia, me chamou no direct, Olha sabe? só. Pedindo consultoria e tal. Fechei negócio em função de vídeos que eu lancei, sabe? Então, eu acho que quem está fazendo essas lives está concorrendo com muita gente. Eu não iria por esse caminho agora Uhum. das lives, mas
eu tentaria aparecer mais. Eu acho que mesmo quem tá criando live aí, mesmo que esteja saturado, né, esteja dentro desse balaio aí de lives, eles estão exercitando isso que talvez antes não exercitassem, de aparecer, de dialogar, de conversar com a audiência ali em tempo real, né, responder as pessoas, além de estar entretendo, né, os seguidores, Uhum. a tua comunidade, tu consegue às vezes até esclarecer algumas coisas, né, e aparecer um pouco mais, humanizar. Isso para as empresas, eu estou vendo muitas empresas criarem as suas lives, né, também, e isso para o empresário, para esses pequenos empresários, a maior parte, principalmente esses pequenos empresários começarem a aparecer um pouco mais, que era uma coisa que talvez antes não tinham tempo, não Uhum. tinham, né, tido a oportunidade. Então é um exercício, sabe? No mínimo é um bom exercício. Sim. E aí outra tendência que eu queria repercutir com você, que também tá dando o que falar, que é o TikTok. O TikTok tá lançando tendências, inclusive de moda, tendência estética, eu diria, toda essa parte dos challenges e coisas que até vão aparecer no Instagram para algumas pessoas como sendo do Instagram, mas na verdade tiveram sua origem no TikTok. Porém, eu acho que tem camadas ali e tem coisas, né? Por exemplo, eu não me imagino fazendo aquelas dancinhas de torce a mão e vira para trás e faz não sei o que lá. E também não sei se é o caminho, né? De todo mundo sair desesperado pro TikTok porque tá tendo mais interação do que no Instagram. Tenho visto alguns criadores fazendo isso e às vezes não me parece muito orgânico. Como que você vê esse fenômeno? Ele ainda é uma plataforma para a gente começar a explorar muito na curiosidade, né? Muito como uma ir descobrindo como funciona e se vale para o meu negócio ou para o meu segmento ou não. Eu comecei a utilizar postando vídeos de viagem, né? E aí eu notei que não tinha muita gente fazendo assim. O que aparece para mim muito são essas dancinhas, são esses challenges. E aí parece que eu tô querendo, né, jogar uma coisa Uhum, diferente, né? E aí eu já me senti meio deslocada e parei. Mas de vez em quando eu volto, assisto, assim, mais para entretenimento. uhum, E agora tem muita celebridade sim. usando, então o pessoal tá indo mais para essa plataforma porque, né, porque tem alguma celebridade aí que acompanha que tá lá. Mas eu também ainda não sei bem como, por exemplo, para mim vai ser útil. Eu ainda estou nessa fase de descoberta, mas acho importante as pessoas ao menos estarem lá, Uhum, sabe? Saber do que a gente está falando. Principalmente a gente que trabalha com sim. isso, né? E qualquer marca que queira pensar em atuar no digital é interessante conhecer, sabe? Ao menos para saber Uhum. que fenômeno é esse. Andressa, e aí a gente, aqui com todos os entrevistados, né, do Papos de Quarentena, eu tenho. Claro que a gente não tem bola de cristal e claro que a gente não tem as certezas que gostaria de ter nesse momento, né, porque a gente está. Para quem está assistindo esse vídeo no futuro, daqui a 2, 3 anos, a gente acredita que esteja no olho do furacão, ou chegando no olho do furacão, ou passado pelo olho do furacão, porque é um ambiente de incertezas, então você que está nos assistindo no futuro, a gente não sabe exatamente onde a gente está dentro dessa crise da pandemia, mas a gente sabe que uma hora vai passar, né? Que você acha que vai mudar aí na relação das empresas com o digital, na profissionalização dos criadores de conteúdo? Eu tenho falado e visto com muitas pessoas que falaram assim, isso aqui está sendo um ponto e o mundo vai mudar daqui para frente. O nosso normal não vai ser o normal de antes, vai ser um novo normal. Você acha que dentro desse segmento do marketing de influência, dos creators e desse marketing de influência, você acha que a gente vai ter mudanças também? Eu acho que as mudanças é um pouco do que a gente abordou, que é justamente a diversificação de fontes de renda. Eu acho que os criadores estão se atentando assim para essas outras possibilidades, que não é legal colocar todos os ovos na mesma cesta, aquela história. Acho que as marcas elas estão aprendendo, os empresários estão aprendendo também a eles próprios se tornarem influenciadores das suas marcas, sabe? Aparecer mais. Então vai ser são lições que a gente tá
tá tendo durante esse período, né? De aprenderem a usar o digital, mesmo quem não tinha tanta familiaridade com o digital, como agora está cada um na sua casa, então aquele empresário não pode mais chamar o carinha da TI para vir aqui ajudar a fazer as coisas, né? Eu vejo que eu mesma eu estou vendo vários tutoriais de como fazer cursos online, qual é a melhor forma, porque antes eu ia contratar um cinegrafista e fazer tudo, sabe? Do jeito que ele me mandasse, num roteirinho. E agora eu tô vendo que não é necessário, sabe? Que no fim das contas o que as pessoas querem é o conteúdo. Então, tanto faz se ficar uma. Claro que não pode ficar uma coisa tão desleixada, tem que ter um áudio bom, tem que ter um vídeo, né? Tem que estar legal, mas não precisa ter todo aquele preciosismo também, sabe, para colocar a coisa em prática. Então, acho que muitos projetos que estavam na gaveta, esperando aquele cenário ideal, aquele profissional ideal, talvez eles comecem a acontecer mais rápido. Então, diversificação de fontes de renda, mais gente atuando no digital, aquela frase da reunião que podia ter sido um e-mail, né? Eu acho que agora finalmente as pessoas vão começar a perceber que pode ser sim um e-mail ou que pode ser sim uma videochamada, que não tem necessidade, né, para tanto contato. Eu pessoalmente estou começando a rever alguns cursos presenciais que eu fazia, alguns eventos também, sabe? Tentando descobrir como que eu posso transformar isso mais digital possível, né? Então, e que chegue a mais pessoas. Eu fiquei bem feliz porque eu estou conseguindo atender pessoas de fora, porque eu sempre tive uma atuação muito regional, né? Mas volta e meia tem gente de outras cidades que acaba encontrando a agência, gosta do trabalho que a gente faz. Já dei consultoria para uma menina de São Paulo e outros lugares, sabe? A região sul, de Paraná, Santa Catarina, já entraram em contato. E eu sempre tinha essa preocupação assim em ter que ir para a cidade, para conhecer, para fazer, por exemplo, um evento lá. E agora é uma coisa que sabe, caiu por terra, assim. Por que eu preciso ir lá e achar um espaço para fazer um evento, se eu posso agregar essas pessoas enfim, com um evento online? E eu acho que esse tipo de coisa vai começar a crescer demais. Já está crescendo, mas acho que vai se manter pós-pandemia, pós-quarentena. Muito bom, olha só, gente, vocês viram por que eu chamei a Andressa aqui, né? Manja tudo, super parceira, querida. E como eu falei, essa conversa que a gente tá tendo aqui é a conversa que a gente teria no corredor do YouPix. Se você não conhece, o YouPix faz os eventos para o setor de marketing e influência. E a gente tá nessa, desde os primórdios do novo YouPix aí, que voltou com essa pegada de influência, tudo. E a Andressa é sempre um vetor de desenvolvimento regional lá na região do Sul, né? Não só no estado que ela atua, em todo o Sul, e agora indo para todo o Brasil. Fiquei mais feliz de saber isso. Andressa, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, conversar com você, contar com o seu apoio aí, já que agora você está digital para o mundo todo, qual que é o melhor caminho para conhecer seu trabalho? Acessando @rsbloggers, tá? Porque ali, tu vê, o nome já é da época que a gente falava de bloggers ainda, não era nem de influenciadores, né? Quando nasceu o ES Bloggers, a gente falava de blogueiros. E ali tem todos os outros projetos. Tem um projeto mais recente que eu vou aproveitar aqui para fazer o jabá, que é o Escute Influcast, @Escute Influcast. Influcast é o podcast que eu criei com um amigo que é especialista em direito digital. Então a gente fala sobre todas essas questões de marketing de influência, de empreendedorismo digital, e muito nessa pegada assim do que pode, o que não pode. A gente chama alguns convidados também. Nós, muito em breve, queremos te chamar, Armindo, para a gente conversar ali, mas aí só com áudio. Não, já topei, é só marcarmos. Andressa, mais uma vez, muito obrigado, viu? Até um próximo papo. Gente, eu vou ficando por aqui. Para você que está nos escutando, não esqueça de assinar este podcast no seu serviço de podcast preferido. Se você está no YouTube, não esqueça de assinar o canal.
no Instagram, de seguir o perfil, assim você recebe todos os papos de quarentena. Como vocês viram, sempre uma boa conversa aí sobre este período que estamos vivendo. Eu vou ficando por aqui, mas espero você num próximo encontro. Um abraço e até lá.